Começando mais um dia de revisão por aqui, e antes de eu falar minha análise do dia, aquele mesmo roteiro de sempre. Se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e ative o sininho para receber notificação todos os dias de novos vídeos que eu posto diariamente, beleza? Bora lá então. Começando primeiro em relação às linhas do dólar, a gente teve aqui praticamente dois toques, né? O primeiro toque foi na linha inferior, que pagou, mas demorou bastante. Então, foram praticamente mais de 5 horas aí que pagou a outra extremidade. E aí, no caso aqui, teria acionado, né, a venda, só que essa venda gerou stop, mas quando voltou para esse ponto, também teria acionado outra venda, que teria pego a metade do movimento entre essas duas linhas, ou seja, parcial pelo menos, só que não deu tempo suficiente para buscar a outra extremidade. Então, 3 vezes aqui no caso. Essa daqui de baixo, que não estopou, essa aqui de cima, a venda que teria estopado, e a outra venda que não teria estopado. Então, 3 vezes. Movimento aqui interessante hoje em relação às linhas. Até porque, no geral, o dólar ficou bem travado. No range curto de pontos da máxima tá mínimo. Então, esses dias a linha é ótima. Já em relação a Renko, coloração de Renko, coloração de Renko já começa a ter ruídos em dias travados. Então, a primeira cor a gente ignora, a segunda pagou poucos pontos, mas teria voltado. Aqui também teria pago poucos pontos, mas teria estopado praticamente. Teria estopado a venda, teria estopado a compra, teria estopado a venda, teria estopado a compra. Começa a ter ruído demais que o mercado está lateral. Então, Renko não é interessante o mercado lateral. Até que quando criou a tendência, né, gerada pela notícia, que eu vou explicar o que é essa notícia, até pagou bons pontos, mas aqui também teria dado ruído, então no geral hoje as linhas foram ótimas, tá? Já em relação ao índice, em relação à linha do índice, então quando o pregão abriu nós tínhamos a linha inferior e a linha superior. A linha superior, na verdade, teria acionado a venda, que teria estopado, teria acionado de novo, teria estopado, teria acionado de novo, teria estopado. Aí demorou muito tempo para testar de novo. Um mercado que foi praticamente de tendência no início do dia e longe das linhas, e aí quando voltou, esse movimento aqui não teria pego, deixa eu ver se teria, para não falar besteira. Metade do movimento teria pego parcial aqui de uns 370 pontos. Mas teria voltado e estopado de novo, e quando deu a outra venda também teria pego mais do que uma parcial, mas não chegou na outra extremidade, só chegou a pegar a parcial aqui mesmo. Então, linhas hoje no geral, o dólar não foi tão interessante assim. Já em relação a Renko, coloração de Renko, a gente teve um movimento aqui, primeira cor a gente ignora. Então, compra, compra, compra ainda, a gente ignora a primeira cor, até que deu a venda, pagou poucos pontos, voltou, compra estopada. Compra, eu já estava comentando que eu não pensaria em compras aqui na região, mesmo que mudasse de cor. Graficamente, por candles não estava interessante. E aí a venda pagou muito bem, né? Muito bem aqui, gerado pela notícia, tá? Notícia que teve. E não mudou de cor depois. Então, coloração no dia, no geral, foi estopada essa aqui. Essa aqui eu recomendaria não entrar mesmo, na hora nem entrei. E essa outra venda ajudou bastante aqui esse movimento. Coisa que eu preciso ressaltar, de Renko, eu cheguei a fazer essa aqui, ó, inclusive. Na hora que mudou de cor, eu cheguei a fazer essa venda, que caiu só alguns pontinhos e voltou e teria estopado de um jeito ou de outro pelo gráfico de candles, que também chegou em região importante de stop, e o Renko também teria mudado de cor. Então, a operação que eu tinha feito aqui foi estopada do Renko. A outra, que eu já não estava na frente da tela, pagou muito bem. Já em relação ao gráfico de candles, primeiro em relação ao dólar. O dólar estava dentro desse canal de baixa, um canal macro aí de linha azul. E estava próximo da região superior desse canal. E o primeiro candle do dia, praticamente esse candle aqui, ele não teve gap. Ele foi um candle até de força vendedora, só que bastante rejeição superior e inferior, mas aparenta ter mais força vendedora. Média de 9, 20, 50 sem tendência, 80 no máximo, que é a única com tendência, mas ela não reagiu. Já abriu rompendo ela e foi testar a média de 200. A 200 estava relevante? Ó, se for olhar pelo macro, não. Foi rompida aqui, esse movimento para cima, rompida para baixo, rompida para cima, então ela não está tão relevante assim. Porém, é região importante, porque se eu pegar desse movimento deste topo aqui com esse fundo, é região de retração, primeiro nível de retração, próximo de 50% também. Posso pensar aqui em reversão? Temos até confluência,
Pensar em reversão aqui, se eu entrasse pelo 5, não teria risco retorno para 9. Então, pelo 2. Vamos ver pelo 2. Travou aqui. Pelo 2 minutos, quando deu gatilho, esse candle aqui também era o mesmo ponto de parcial, então sem risco retorno até pelo 2 minutos também. O preço volta de forma bem esticada, quebrou todas as médias de novo, quase chegou em região de topo. Simplesmente travou aqui do nada e voltou. Voltou, quebrou as médias de novo. Voltou para a região dos 200. E ficou, como diz o Dudu, esse zaralho aqui, travado, formando topos menores e fundos maiores, parecendo até um triângulo simétrico aqui. Só que aí foi prolongando esse triângulo simétrico, prolongando, até chegar nesse ponto aqui que ficou desse jeito praticamente as LTs, cada vez mais afunilando as LTs, e aí teve a notícia que eu vou explicar depois na parte de macroeconomia, que gerou esse movimento, pegou o ajuste, rompeu o ajuste, pegou o máximo aqui, pegou a máxima, pegou essa região dessa máxima aqui atrás, pegou liquidez, subiu de forma esticada. Se eu pegar o primeiro movimento do dia, praticamente desse pivô para cima, na região de primeiro alvo, estava próximo de 0,5% de alta. Se eu pegar desse movimento mais recente aqui, desse pivôzinho, era a região de último alvo. Movimento esticado, possível região de confluência, o único risco era operar. Você aqui nesse momento, você não saberia o que estava acontecendo, porque a notícia não era programada. Só saiu depois nos jornais, enfim, artigos aí, o que estava acontecendo. Então, na hora, você talvez ia operar sem saber que estava operando pós-notícia. Nós tivemos gatilho pelo 2 minutos, nós tivemos aqui um PFR. Posso entrar nesse 173? 173, ele foi às 14h44. 14h44 seria na formação desse candle. Nós não tínhamos os critérios em relação a candles e a média de 9, então nem entraria e evitaria stop. Mas já nesse outro aqui, 176, já teria critério pelo 5. Então seria uma oportunidade de gatilho, pode ser obrigatório a média de 9 que teria pego. Depois, praticamente, média de 20, teria pego, buscou tudo praticamente e travou justamente na LT de novo desses fundos. Travou na LT e o preço não andou mais nessa região, formando um outro canal no fim do dia. Esse canal, então, aqui. E aí, o macro meio que está tentando romper esse canal azul. Não posso confirmar ainda porque está muito próximo dessa região. No geral, o preço não andou muito. Se for olhar em relação à variação, 0,14 é praticamente como se não tivesse acontecido nada hoje. Todo o movimento que teve fechou no 0 a 0. Então, um dia bem complicado. A única oportunidade realmente interessante foi aqui nesse topo. Aqui nesse fundo não teve gatilho com risco retorno e depois ficou esse zaralho de gato net. Criou o movimento da notícia. Começou talvez a criar tendência, mas voltou tudo, não gerou tendência. E aí, média sem tendência de novo. Então, não vejo nada além dessa região, desse topo aqui de gráfico de candles para fazer alguma coisa. O primeiro candle do dia foi um candle de força compradora. O que eu preciso ressaltar do macro aqui? Eu tinha marcado essa LT aqui, mas é uma LT muito macro. Lá do fundo, lá do final de outubro. E aí tinha fechado, meio que testando essa região ontem e abriu no meio dessa LT com essa LT superior. Então, era meio que região ainda de deriva, mas não aquela deriva bonita que já estava aqui alguns dias atrás. Enfim, voltando para cá. O primeiro candle do dia foi de força compradora. E aí o segundo já estava com LS ativo. Posso pensar em reversão aqui? Eu comentei que além de não ter gatilho interessante, não tinha confluência para pensar em reversão. A única confluência que eu tinha nessa região desse topinho era que tinha um topo para trás, só, não tinha mais nada. Vou marcar aqui algum topo e fundo relevante. Se for marcar de topo e fundo relevante, isso aqui tem muito ruído, então é melhor considerar o movimento como um todo, né? Tem esse V aqui. Eu vou ter alvo lá em cima. Então não é aqui. Então se for caçar confluência importante, só tem aquele topo ali atrás. E eu preciso de mais. E aí, por isso que evitaram stop, fariam pullback, a gente não entra nessa compra. O preço ficou meio que derivando, e aí simplesmente a cobertura da AVC teve um movimento muito forte. Achei que talvez ia voltar, só que o macro não estava interessante para voltar. Engraçado que os DIs, nessa hora aqui, já estavam mais de 1% em queda. E DIs mais de 1% em queda é índice para cima e dólar para baixo. E o dólar não estava caindo. E o índice estava querendo cair, mas era trollagem talvez, e foi. Movimento do nada aqui, muito forte essa barra. Formou praticamente um bull 180, mas nada a ser feito por enquanto.
O preço começa meio que fazer umas derivas aqui bem estranhas, alguns candles de rejeição, e aí se eu começar, por exemplo, marcar do primeiro candle para cima, era a região de 161. Se eu marcar desse último pivôzinho também, era a região de primeiro alvo, ou próximo de 100%. Cheguei a fazer uma operação de contra-tendência aqui pelo 2 minutos, nessa região por aqui. Deixa eu lembrar que hora que foi, peraí. Então, confirmei aqui, foi na hora que praticamente que esse 22 dos 5 minutos fechou. Foi 10h51 mais ou menos que eu cheguei a fazer a operação. Então foi nessa região aqui que tava travando muito esse topo. 15 minutos, LS estava ativo. 15 minutos LS ativo. Diário, semanal e FR ativo. Relembrando aqui, então, semanal. Semanal, temos IFR ativo. Diário, mais do que ativo. Então, estava complicado de pensar em compras. Não pensaria em compras, se for olhar pelo gráfico de candles. Também não recomendaria Renko se fosse para mudar de cor de compra, tanto é que a gente evitou de tomar um stop quando mudou de cor aqui por essa região. Enfim, o preço subiu muito rápido, começou a fazer candles de rejeição. Aqui o fluxo estava bem estranho, vou mostrar depois o que aconteceu no fluxo nessa hora. É muito estranho como que o preço não vai. Em dias como hoje que a UBS estava comprando e o preço não ia. Muito estranho. E aí o que acontece? Travando, travando, travando. Do nada chegou a abertura do norte-americano. Movimento muito forte. Começou a ter uma inversão de fluxo aqui nessa hora. Deu um gatilho falso de compra, ainda bem que a gente não entra, porque a gente considera sempre sombra do movimento. E aí eu tava de olho pelo 2 minutos de pensar talvez uma fraqueza da média 20, na verdade. E que eu tava esperando? Que o candle caísse, como caiu, fizesse um movimento de barra positiva aqui, bem pequenininha, ou desse tamanho, tanto faz. E aí depois o candle seguinte fosse um candle negativo, um gatilho, que eu posso pensar em venda, por exemplo, talvez um bearzinho. Aí eu entro aqui e stop aqui em cima. Só que o preço simplesmente foi reto. Foi reto, rompeu a média 20. Fez um pullback na média 9. É gatilho? 38 também é. Só que tem que olhar a questão de risco-retorno. Se eu marcar aqui retração do dia, 61 tá aqui e média 50 que tá começando a criar tendência de novo também está. Então se eu entro no 37, stop no 36, não tem risco-retorno. Se eu entro no 38, que é a mesma coisa praticamente, coloco stop aqui no anterior, também não tem risco-retorno. Então não farei essa operação. O preço chegou na 50, com 61 de retração, ficou travado aqui, começou a dar até uma indicação de setup aqui da média 50. Inclusive, aqui estava com uma contradição. Tinha contexto para cair, só sem risco retorno. Tinha contexto para subir. Tinha Renko virando para venda. O fluxo vendedor. Que bagunça. E aí eu optei foi pela venda, pelo Renko aqui e por esse movimento que estava vindo forte do topo. Mas se fosse pensar por setup, se a pessoa quisesse arriscar um contra aqui, porque tem muita divergência nessa região. Pode ser venda, pode ser compra. Nós temos esse candle, por exemplo, 100, que foi um golfo do anterior. E teria que fazer parcial obrigatório na média 20. Chegou na média 20 antes de estopar. Teria estopado antes, ó. Então o movimento estava indicando mais venda. Tava tendo muito candle de rejeição aqui. É gatilho 46? É ato do cruzamento, do rompimento da média 50. Recomendo não fazer nada nessa região. Chegou no 80. 80 travou, mas demorou a reagir. Reagiu. O preço meio que subiu de uma forma bem estranha. Média sem tendência. E aí nesse movimento aqui acabou então travando no 80 com 61 de retração. Nesse movimento de baixa o preço travou também, 61 de retração. E pela notícia teve um movimento muito forte aqui, que rompeu esse fundo, rompeu o fundo do dia, rompeu o médio 200, cravou ajuste, travou em região de ajuste. Posso pensar aqui em reversão? Posso, mas faltou uma coisa muito importante, gatilho. Não teve gatilho pelo 2, não teve gatilho pelo 5. O preço voltou, fez um back agressivo, não entro nessas vendas. Média de 29 começaram a ficar sem tendência de novo. Gatilho 91, na cara de fundo com 9,20 sem tendência, não. Tentou renovar fundo, não preenche critérios aqui já de reversão, volta para o back agressivo, não faço venda nessa região, 9,20 quebra de novo, até fechar praticamente em volta das médias de novo. Então a gente teve um movimento bem interessante aqui na hora dessa notícia. Notícia que não foi agendada no caso, que eu já falei sobre isso. Um ombro, cabeça, ombro inclinado, interessante depois como que respeitou bem isso aqui. Só que depois acabou formando aqui no fim do dia 3 toques praticamente de fundo, tendo uma LT. Mas tem algum canal aqui
De topo não tem. De topo não tem nada interessante, não. No macro, essa região aqui também coincide com uma região de troca de polaridade desse canal de ontem, então era uma região interessante para travar o preço. Mas no geral, o índice hoje complicado porque estava muito próximo da média de 200. Só praticamente o movimento da notícia que gerou alguma tendência forte. Esse movimento aqui não foi uma tendência tão forte assim, foi inclusive bem estranha, tá? Então, vou falar em relação ao fluxo para mostrar o que aconteceu aqui. Então, em relação ao fluxo, a UBS aqui que às vezes dita muito o movimento, né? Vamos ver junto com a XP, mas já olhando no geral, elas atuaram em parceria, XP numa ponta e UBS na outra. Vamos focar no movimento da UBS. UBS até aqui praticamente 9,5, que ela fez? Ela comprou. Então, 9,5, beleza, o preço subiu com ela. De 9,5 até 10,5, a colega vendeu. O que aconteceu de 9,5 a 10,5? Praticamente ficou travado, então não movimentou com ela. E aí, quando teve esse movimento aqui, 10,5 até exatamente 11,5, olha o que a bonitinha fez. 10,5 a 11,5. O movimento subiu. Mas o mais interessante é que, se for olhar o patamar do 0 a 0, o patamar do 0 a 0 dela é aqui, ó. Então, quando ela estava invertendo a mão, ela estava invertendo a mão em região de topo. Ela estava vendida nessa região aqui, se for olhar o total de contratos no mini índice, né? E ela inverteu a mão e foi lá para a ponta da compra. Mas olhando no macro, na hora que chegou no topo, quando deu a abertura do norte-americano, olha o que ela fez. Ela saiu de 18 mil contratos na compra, foi para 3 horas da tarde com 34 mil contratos na venda. O movimento foi forte? Não. O movimento foi lento. No início foi forte, mas depois travou tudo aqui. Depois, quando ela começou a comprar um pouco e foi até 16 horas, engraçado que o movimento não seguiu. Tanto é que nessa queda aqui, que foi às 14h30, o que ela estava fazendo às 14h30? Ela estava comprando nesse movimento. Olha que loucura. E a XP estava 14h30, 14h30, deixa eu ver a XP somente. XP também estava comprando. Que loucura esse movimento da hora que teve. Então, alguma coisa, assim, não foi inesperado para muitas pessoas esse movimento aqui. A notícia, né? A razão. Enfim, então, no geral, o movimento não estava seguindo perfeitamente o que a UBS fazia no dia, tá? E não estava naquela força conforme ela entrava. Tanto é que esse movimento de alta aqui subiu com muita rejeição derivando. E ela estava comprada de forma muito forte. Ela saiu de 14 mil contratos na venda e foi para 18 mil na compra. São praticamente movimentação de quase 40 mil contratos. É muita coisa. E nada do preço reagir. E aí vem a bagunça, né? Por que nós tínhamos hoje? Os DIs chegaram a ficar alguns quase muito próximos de 2% de baixa. Se é baixa, tende a ser movimento de alta, só que o macro do índice está esticado, não consegue subir, não está saudável. Então não conseguia subir de forma saudável, mesmo que estivesse com os DIs quase 2% de baixa. Nós tínhamos aqui a única ação praticamente que estava segurando na parte da manhã era Petro, tá? Porque a Vale e a FNC estavam subindo, mas mesmo assim o preço travado, não conseguia subir de forma saudável. E aí, durante o dia, o movimento começou a inverter, fazer um movimento bem interessante. Petrobras, que estava caindo forte, começou a corrigir para cima. Por quê? Porque teve aqui o movimento do petróleo Brent, que a partir praticamente de umas 2 horas da tarde começou a subir muito forte, corrigindo a queda, que eu acho que estava mais de 4% de queda. E aí, Petrobras corrigiu junto. Por que esse movimento aconteceu isso? Mais uma vez, tivemos aqui estoque de petróleo bruto, cadê? Aqui, meio-dia e meia. Estava esperando alguns milhões de barris e veio muito mais, ou seja, muito mais isso aqui. Tem muito mais estoque de barril de petróleo nos Estados Unidos do que esperado. Se tem mais estoque, tem muita oferta, né? Tem muita oferta e pouca demanda. E aí o preço acaba caindo. Só que aí vem a questão. Eles estão planejando na reunião ter esse corte da oferta para ver se o preço do petróleo, né, sobe. Porque essa notícia aqui praticamente era mais influência para cair o preço, não para subir. Só que esse movimento aqui é reflexo da futura, semana que vem, que vai ter reunião da OPEP, que eles devem cortar. E se corta, possivelmente o preço do petróleo vai subir, para controlar essa demanda aqui. E o minério de ferro? O minério de ferro no meio do caminho, que estava em alta, acabou corrigindo, caindo, e
puxou a Vale ao longo do dia. E a Vale, então, acabou fechando um campo negativo, foi um dos motivos também que ao longo do dia aí o índice caiu. Praticamente, então, finalizando Petro e Vale no campo negativo. A única empresa, o único setor que acabou resistindo aqui, travando o movimento do Ibov, foi FNC, setor financeiro. O resto não ajudou nada. Outra coisa que eu preciso ressaltar é em relação ao que aconteceu esse movimento aqui. Foi uma notícia que saiu, não legal, tá? Não é boa, é ruim. Em relação ao como que vai ser o balanço, o fechamento de 2023. É desse ano, não ano que vem. Ano que vem é outros 500, outros BO, complicado também. Mas esse ano está fechando com déficit. É como se estivesse fechando com dívida. Déficit é como se fosse dívida. Tem mais dívida do que receita. Receita é tipo lucro. Então, para 177 bilhões. Teve uma revisão. Aumentaram aqui. Já tinha um valor que já era para sair, para terminar o ano com dívida. Saiu de 141 que antes estava programado em setembro para 177. Que absurdo. Então, isso aqui não é legal, não é bem visto. Então, esse movimento aqui puxou. Acho que foi alguma coisa bem inesperada para algumas pessoas, talvez até grandes players também, esse movimento. E aí, depois nós tivemos o que mais hoje? Notícia, nada mais tão relevante assim. Amanhã tem feriado, começa o maior feriado, o mais badalado feriado do ano nos Estados Unidos, Ação de Graças, que vai durar até sexta também. E o volume tende a ficar bem estranho, mas se a gente for olhar aí, recomendo que vocês olhem os últimos anos. Pesquisem assim, feriado Thanksgiving 2022, 2021, 2020. Vocês irão ver que é bem interessante. Mesmo que não tenha tanto volume, é um dia que tem tendência. Engraçado, será que amanhã também vai ter? Mesmo que não tenha volume do estrangeiro, será? Vai ser interessante. Os últimos anos, sim, estava em volume, estava sem volume, porém com tendência. Porque quando não tem volume, às vezes acontece essa questão de ter um desequilíbrio das forças, né? Porque não tem briga de um lado vendedor, um lado comprador. Não, acaba tendo mais um lado, às vezes, sem querer. Não tem muito volume para ter briga. E aí, simplesmente, se tiver players nacionais para uma ponta só, consegue levar o preço. Coisa que eu preciso ressaltar também. Ibov acabou renovando nova máxima, então, ao longo do dia, né? O que aí fechou abaixo hoje, só que o diário ainda tá muito estranho, não fechou uma barra interessante, mais um doji, ontem também foi meio doji, então eu tomaria muito cuidado, porque tem doji aqui, tem doji, se romper a mínima de hoje, se romper a mínima de ontem, se romper a mínima de sexta, tomaria muito cuidado para uma correção começar a acontecer, mas no macro eu acho que essa correção não vai ser muito forte não, porque uma coisa importante para ressaltar, posições. Os estrangeiros seguem comprando cada vez mais que o preço cai um pouquinho. Se for olhar, né? De ontem. Eles seguem comprando. É uma região que vai atrair muita gente. O engraçado é que de ontem para hoje o Nacional vendeu. O Nacional vendeu. Outra coisa que eu preciso ressaltar. Aqui. Deixa eu ver só o gráfico do Ibov. Tá praticamente a mesma coisa. Então, doji. Mesma coisa praticamente. Não muda nada. Uma coisinha ou outra. Então, tomar cuidado com essas mínimas aqui desses últimos dias se romper. Amanhã, feriado então, e graficamente do índice, estamos em torno da média 200. É um porra eu parar em região de média 200. Não tem nem o que muito falar. Teria que esperar realmente sair dessa região da 200. Talvez a 200 inclinar para baixo ou inclinar para cima, mas eu prefiro que ela incline para baixo. Mas tá cheirando um mercado travado de lado. Então nós já temos quase um range de fundo e um range talvez de topo aqui. Esse range aqui é muito importante. Tomar cuidado com essa região de fundo aqui então, essa região de topo. Média 200 está flat. Então a média de 60, a média de 20 dos 60 está flat por causa disso. Mercado chato de operar. O dólar também não está legal, tá? O dólar, se for olhar pelo macro, travou nessa região desse fundo, que é uma região de fundo interessante. Imagina se o preço voltar para essa região toda aqui das médias de novo e ficar travado entre esse fundo e este fundo aqui. Meu Deus. Canalzinho tentando romper. Tomaria muito cuidado olhando pelos 60 minutos essa região desse topo, onde o dólar está, na verdade. Então, 5 minutos aqui. É essa região de topo aqui.
que vai demandar se está com força compradora ou não. Imagina que o dólar volte amanhã para esse canal e volta a cair. Nossa senhora. Aí volta, média 200, é cruzada de novo, aí perde tendência, aí fica em canal. Respeita mais a estrutura do canal do que as médias. Não está interessante. Não está interessante. Movimento também, dias complicados para analisar. Coisa que eu preciso ressaltar, deixa eu ver o que mais que eu preciso ressaltar. Outra coisa interessante para comentar é que hoje não teve correlação lá fora. Então, S&P subiu e DXY também. Ambos subiram. Não teve correlação de tipo um para um lado, outro para o outro. O S&P, ele tá numa situação igual o índice, tá? De estar super esticado. E eu ressalto novamente, querendo testar essa região de máxima do ano, com volume baixo. Então, para quem aí gosta de acompanhar volume e tendência de Wyckoff, volume baixo, tendência de alta. Que estranho. Eu não confiaria nesse movimento de alta, não. Precisa dar uma correção ou vai ficar lateral, talvez. E, praticamente, deixa eu ver se tem notícia amanhã, além do feriado. Brasil aqui, então na parte da manhã praticamente nem tem aqui local. Só lá fora, na Europa, mas pouco movimenta. Praticamente é pós-pregão, então sem notícia amanhã. Sem notícia amanhã, sem volume. Talvez pode ter tendência do nada. Eu recomendaria tomar muito cuidado, porque dia de feriado, às vezes acontece de tomar uma direção e não volta. Então vamos ver praticamente nessa mesma época de 25 de 2022, vamos ver índice principalmente. Deixa eu ver aqui quando que foi o feriado exatamente ano passado. Então, comparando aqui, ó, 24 foi na quinta-feira do ano passado. Dia 24 ficou travado nisso do dia e quando abriu praticamente já tinha as ações aqui, né? O preço subiu de forma muito esticada, não tinha notícia. Olha aqui, 3.000 pontos, muita coisa. Ficou travado. No dia seguinte, que também tem ainda boa parte do dia, é feriado porque a bolsa fecha cedo lá fora. Foi uma tendência nisso dia, também depois, então foi o dia que da máxima até a mínima eles aproveitaram para cair quase 4.000 pontos. Já no ano de 2021, nós tivemos aqui quinta-feira, dia 25 de novembro, foi um dia que subiu de forma bem travada, mas a direção do dia foi de alta. Subiu bastante ponto também. Corrigiu de forma travada depois. Só que aí no dia seguinte, teve um movimento muito estranho, não foi rolar de contrato, 26 de 11 de 2021, não sei se teve notícia, alguma coisa assim, mas gapzão. Alguma coisa pode ter acontecido, não lembro. Continuou caindo mais pontos aqui dessa máxima com a mínima, mais uns 2.000 pontos, e ficou travado depois. Quando fica em canal de Kelvin, fica travado. Alguma coisa aconteceu aqui diferente. E aí, 2020, foi dia 26 de novembro de 2020. Não consigo puxar, peraí. Dia 26 foi uma quinta-feira. Já 2020 foi um caso que ficou travado. Se for ver da abertura, então, subiu, praticamente teve range, nenhum range, né? 1.000 pontos é pouca coisa. E aí no dia seguinte, teve volume bem baixo aqui, sendo que movimentou mesmo, foi antes do feriado. 2020 então foi uma exceção, que está acontecendo já em 2021, 2022 e talvez amanhã possa ser movimento de alta de novo. Espero que sim, espero que sim. Então isso que eu tinha que ressaltar para hoje e algumas coisas para amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?